Abra a sua Bíblia no livro, na carta de João, 1 João, capítulo 3, por favor, versículo 7 ao 10. 1 João 3, versículo 7 ao 10. Aleluia. Você vai ali lá para a Bíblia no finalzinho, depois de Pedro, né? Depois de Pedro. Aí tem 1 João, 2 João, tem Judas depois. Já é Apocalipse. Voltando de Apocalipse, Judas, 2 João e 1 João, ok? Amém. Todos encontraram? E assim diz a palavra do Senhor para todos nós nesta noite. Bênção de Deus. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama o seu irmão. Senhor Deus e querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos, que já estávamos aqui agora te adorando, e agora vamos te adorar ouvindo a tua palavra. Que você que está ouvindo a palavra tenha liberdade para glorificar a Deus, para manifestar a sua alegria de estar agora sendo impactado por este momento. Fala conosco, ó Deus, aos nossos corações, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. E podemos ir sentando, irmãos, para a honra e para a glória do Senhor. Esta carta de João, quando João, o apóstolo, escreve, é aproximadamente 90 anos depois de Cristo, aproximadamente 57 anos após a sua morte, e ele escreve, e o tema desta carta, desta epístola, é que Jesus é o Filho de Deus, e aqueles que o seguem têm que andar de maneira justa, ou na justiça. Era este o objetivo inicial desta carta. E nesta carta apresenta duas lógicas básicas, lógicas baseadas naquilo que é: quem conhece a Deus, obedece a Deus. Quem conhece a Deus, obedece a Deus. Quem pertence ao diabo, obedece ao diabo. Nesta epístola, nesta carta, João ele é muito direto, neste trecho que nós acabamos de ler, que não existe meio termo para nós, ou para o mundo. Não existe: estou mais ou menos indo para o inferno, eu estou indo mais ou menos indo para o céu. Não existe este termo. Ou nós estamos indo para a glória, para a vida eterna, ou estamos indo para a condenação eterna. Não existe três caminhos. E João nesta carta ele apresenta esta lógica: quem conhece a Deus, obedece a Deus. E este conhecer a Deus não é conhecer como nós achamos que conhecemos as pessoas,
Hoje achamos que todos são os nossos amigos, ou não é verdade? Ali é meu amigo, minha amiga, meu amigo. Muitas vezes você não sabe onde ele mora, você não conhece os seus pais, você não conhece a sua educação, você apenas conhece como amigo de trabalho, amigo muitas vezes da própria igreja, mas não é amigo. Quem conhece alguém tem intimidade com alguém, ou não é assim, irmãos? Seu amigo é seu pai, seu amigo é sua mãe, seu amigo são aqueles que habitam e moram contigo na tua casa. Esses vocês conhecem na intimidade. Eu posso falar, eu conheço a minha esposa, eu conheço o meu pai, a minha mãe e meus irmãos. Então, aqui nesta carta, João coloca que nós temos que conhecer a Deus para obedecer a Deus. Se a minha vida ainda não é uma vida de obediência ao Senhor, eu posso ser apenas um colega de Deus e não amigo de Deus. Eu posso conhecer este Deus apenas de uma maneira superficial, como muitos no mundo o conhecem. Eu posso conhecer a Deus de uma maneira religiosa, teologal, onde o homem vem para a igreja, cultua, levanta os seus braços, mas quando sai da igreja, não sente mais a presença deste Deus. Mas eu quero dizer para você que está a me ouvir nesta igreja, ou pelas redes sociais, Deus nos conhece. Deus conhece você. Deus sabe as tuas necessidades. Deus sabe os caminhos que nós traçamos. Ele conhece a mim e a você mais do que eu mesmo me conheço. Era isso que esta carta dizia. João aceita a realidade aqui, vai falar de dois parâmetros, de duas pessoas, de duas realidades, que é: filhinhos, não se deixe enganar por alguém ou por ninguém. É impressionante como nós nos enganamos facilmente. Ou não é verdade? Você está na igreja firme, você está na igreja buscando o Senhor, você está na igreja, de repente você começa a ser enganado. Você começa a olhar os erros da igreja, erro dos irmãos. Você começa a ver os erros que são normais, porque todo mundo erra, ninguém é perfeito. Aí você começa a se enganar, achando que a igreja não é o lugar como imaginava que seria. A igreja é o lugar, sim, o melhor lugar para nós estarmos. A igreja, ela vale mais do que 1000 festas, ela vale mais do que a mega sena da virada do ano novo, ela vale mais do que todas as coisas, porque a igreja é o lugar de pessoas que estão buscando ser salvas, aleluia. A igreja é o lugar que nós ouvimos a palavra de Deus, é o lugar onde nós adoramos este Deus. A igreja, sim, e não se deixe enganar. Eu vou, não sei não, não. Para, irmão, para. O mundo, o diabo, eles têm um objetivo, é nos tirar do Senhor. Cuidado com aqueles que querem nos enganar. Como, pastor? Um exemplo: pessoas ou situações onde o pecado não é mais pecado. Eu estou na igreja, glória a Deus, eu estou noivo. Meu amor, nós estamos noivos, tá bem? Já podemos adiantar nossas núpcias. Nós vamos casar daqui a 1 ano. E se não casar? Como se de repente, porque eu estou noivo, estou apaixonado, eu posso fazer o que eu quero? Isso é enganar o meu coração. Muitas vezes, quando Deus me chama para fazer algo para a obra, para Ele, eu digo: eu não tenho tempo, eu não posso. Muitas vezes, quando eu posso fazer o bem a alguém e eu não faço, isso é pecado. Hoje já se prega por aí igrejas, pessoas que vivem dentro da casa do Senhor, pecando e achando que é normal, como se o pecado não fosse mais pecado. Ó, mesmo, isso aqui se chama água. A fórmula química é H2O. Não é isso mesmo?
Acertei? H2O. Se vier uma gota desta água, uma gota é H2O. E o açude, a lagoa, o mar também é H2O. Então não adianta dizer se é pequena quantidade ou grande quantidade, continua sendo a fórmula química de H2O. Então pecado, transgressão, desobediência, não importa se é pequeno ou se é grande, isso atrapalha a nossa intimidade com Deus, atrapalha a nossa salvação, atrapalha a minha alegria. Quando nós estamos neste pecado e achamos que não é pecado, a nossa alma começa a ficar suja, e sem perceber, a cada dia eu me afasto mais do Senhor. Ou não é assim, irmãos? Eu estou para ver o homem ou a mulher que se afasta de Deus assim, instantaneamente. Nós começamos a nos enganar, dia após dia, dia após dia. Quando menos esperamos, já estamos fora da graça de Deus. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus é graça e amor. Não importa como nós estamos, não importa como nós vivemos ou quem nós somos hoje, o nosso Deus nos conhece. O nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz sabendo quem eu era e quem eu sou hoje. E esse Deus que diz que é Pai, que mandou o seu Filho, diz Ele que vai restaurar o homem, e Ele traz a verdade para o homem. Verdade é essa: Jesus. Jesus é a verdade do homem. Jesus é a verdade da sua vida. Fora de Jesus, tudo é engano. Quem aqui vivia no engano, no pecado? Hein? Fala a verdade. É verdade. Pecar é bom, gente. Vai dizer que não é bom? A carne gosta. Se eu falar que pecado é ruim, eu estou sendo hipócrita. Pecar é bom, satisfaz a minha carne, é verdade, mas não traz para o homem a alegria, a paz, o gozo. Não traz, irmãos. Eu sou testemunha disso, e alguns aqui também são. Por mais que a gente esteja lá mergulhado naqueles enganos, não me traz alegria e gozo, porque não é a verdade. A alegria do homem, o gozo do homem está somente em Jesus Cristo. Aleluia! Fora dele, tudo é engano. Quem pratica a justiça é justo. Eu estou praticando. Então, se eu pratico a justiça, eu me torno justo. Não é aquela justiça que nós imaginamos, porque plena, não existe isto. Mas aquele que pratica, aquele que permanece em Cristo e não continua pecando. Aqui tem um negócio interessante. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Essa palavra pecando é um gerúndio no português, que quer dizer que eu estou praticando e fazendo. Amém? Não é assim um gerúndio? Eu estou dançando, eu estou naquele momento exercendo uma ação que é dançar. Então o inimigo, ele vive praticando desde o princípio, vive pecando. Então aqui diz que o homem hoje, por ser uma nova criatura, lá em 2 Coríntios, que no momento que eu aceitei a Cristo na minha vida, me tornei uma nova criatura, tudo que é velho passou. Diz aqui que nós não vivemos mais a prática do pecado. Somos pecadores, caímos, falhamos, é verdade, todos nós. Às vezes você chega na igreja e se acha tão sujo, porque fez algo errado, porque está praticando algo errado. Às vezes você chega na igreja e se sente de todas a pessoa mais suja. Quando eu me sinto sujo,
é motivo de alegria. Amém? Amém? Quando eu peco, quando eu faço algo errado, e eu me sinto sujo, aleluia, parabéns. Parabéns, porque você se sente sujo. Ruim é quando as pessoas praticam o pecado e não sentem mais nada porque praticou o pecado. É impressionante, irmãos, que tem algumas pessoas que quando Deus está falando do pecado, aquele que está vivendo o pecado que ela traz, glória a Deus, aleluia. É Deus falando com as pessoas. E gera muitas vezes da própria pessoa, glória a Deus, aleluia, onde era para gerar arrependimento. O Senhor, Ele veio a esta terra para gerar em nós arrependimento, aleluia. Eu não vou ser salvo se eu achar que eu sou um bom pregador, um bom tocador, um bom crente, um bom servo, um bom marido, uma boa esposa. Não, eu vou ser salvo se o meu coração for um coração contrito, ou todo dia, Senhor, me perdoa, porque hoje eu fiz coisa errada contigo. Aleluias, glória a Deus. O arrependimento é o início para sermos uma nova criatura. Nova criatura diz a palavra que nós temos que em Cristo Jesus. Mas não se enganem, irmãos, o velho está em nós. O velho está em nós, não se enganem. Tem uma história, um ditado popular dos crentes, que diz assim: quando me batizei, eu pensava que este homem velho iria morrer, mas eu não sabia que o homem velho sabia nadar. Estão compreendendo? Porque este homem velho, ele não está morto, ele está sem força, ele está no momento, hoje na vida dele, sem ter forças para combater, mas ele não está velho, ele não está morto, perdão. É por isso que diz aqui a palavra que nós temos que ter cuidado, porque nós somos uma nova criatura. Nós não podemos permanecer pecando, mas temos que permanecer em Cristo Jesus. Eu permaneço em Cristo, mas sou pecador. Eu permaneço em Cristo, mas eu erro. Eu permaneço em Cristo, mas tenho minhas falhas. Tem dia, meu irmão, se Jesus voltar, eu vou para o inferno. Mas tem dia, se Ele voltar, eu vou para o céu. Não é verdade? Tem dia nós estamos pretos para o inferno, mas aí tem uma coisa chamada misericórdia. Tem algo chamado que Deus fala para o homem, que ele desfaz as obras de Satanás. Versículo 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras de Satanás. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Vejam bem, quem vem desfazer as obras do inimigo, de Satanás? É a religião? É a minha igreja? Sou eu? É meu curso de teologia? Não, irmãos. Diz aqui a palavra que quem vem desfazer isto é Jesus Cristo. Ele veio para destruir as obras do diabo. Jesus compara o mundo, o homem, compara o mundo como fosse um palácio, guardado por um homem valente. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, por favor. Lucas 11, 21. Só para nós termos aqui uma noção do que Deus está falando. 11, 21. Quando ele foi expulsar um demônio, um homem que estava mudo, porque tinha um demônio nele, tinha um espírito sobre ele, ele diz assim: Jesus, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Vou parar por aqui, mas vou continuar daqui a pouco. Então aqui diz que este homem valente é Satanás.
que ele guarda uma casa, ele guarda um palácio. Que palácio, que casa é esta? Olha, pastor, que casa é esta? Que palácio é este? A minha vida. Então aqui diz que eu era um homem que vivia guardado por ele. Meu filho, obrigado. Eu vivia guardado por ele. E diz aqui a palavra que ele guardava os seus bens. Quem são esses bens? Os homens. Os bens, que quer dizer posse, não é a casa, o carro, não. Eram os homens perdidos. Satanás é esse que muitas vezes, Satanás quer dizer adversário, quer dizer inimigo. Muitas vezes nós achamos que meu inimigo é meu patrão, a minha esposa, meu marido. O nosso inimigo se chama o diabo. Ele quer destruir a nossa casa. Ele quer destruir meu casamento. Ele quer destruir o meu chamado. É ele, meus irmãos, ele é o nosso inimigo. Para de achar que o teu inimigo é quem está ao seu lado. Não é. A quem está ao seu lado é apenas um homem ou uma mulher que está sendo usado por ele, como muitas vezes eu fui usado por ele também. Esse Satanás quer dizer adversário, inimigo. Diabo quer dizer acusador. É ele quem acusa. Ou acusar, pastor, você não tem jeito. Ou não é assim? Acabou-se para ti. Deus não está te escutando. Ou não é assim, irmãos? E ele usa quem? Pessoas que dizem a mesma coisa. Para ti não tem jeito. Sabe quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida? De irmão que estava na bebida, na droga, depois estava desviado, e diz, esse não tem mais jeito, e hoje está pregando o evangelho, meus irmãos. O diabo, ele acusa. Jesus não acusa ninguém. Ele só mostra o meu pecado. Ele mostra o caminho. Ele mostra ele mesmo para nós. Jesus é o espelho, meus irmãos. E que é o espelho? Eu vou lá para o espelho. Vocês mulheres, o batom, o nome é maquiagem, cílios, coisa de mulher. Bota aqui um lápis, bota aqui debaixo aqui, sei que negócio é aquele, bota um lápis aqui embaixo aqui, coisa de mulher. Aí se olha, os homens não, só botou aqui, fez a barba, penteou o cabelo, encolhe aqui a barriga, tá bom demais. O espelho serve para poder me mostrar como eu estou, não é assim? Jesus Cristo é o nosso espelho. Ele mostra quem eu sou de verdade. O inimigo, o diabo, ele apenas acusa. A palavra diabo quer dizer acusador. Abaddon ou Apolion, que também é chamado também, quer dizer aquele que destrói. Então o inimigo tem vários nomes. O adversário, ele é o acusador. Abaddon ou Apolion quer dizer o destruidor, aquele que destrói nossos sonhos, projetos de vida. Ele vai destruindo pouco a pouco, vai tirando aos poucos. Ou não é assim? Vai tirando. Meu Deus, quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu vinha para a igreja numa alegria tão grande. Quando louvava, eu sentia a presença de Deus. E aos poucos ele vai tirando esta alegria do homem. Mas é o primeiro amor, pastor. Que primeiro amor? Só existe um único amor. Não existe nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, não, irmãos. Nós ainda estamos no primeiro amor ainda, meus irmãos. Aleluia. Talvez o meu amor hoje não seja mais aquele amor infantil no início, concordo. Hoje é um amor maduro, consciente, um amor adulto. Mas nós estamos ainda no primeiro amor. Você hoje veio na quinta-feira para esta igreja hoje, muitos estão cansados, trabalharam o dia todo hoje, estão ali e vieram, estão aqui, alguém está aqui hoje com sono, toda hora piscando, é normal, mas eu venho porque eu amo este Deus. Eu não vim ver o pastor Ronaldo, eu não vim ver a irmã Yara louvando, eu não vim ver o irmão Claudio tocando, eu vim aqui para ouvir a voz de Deus.
Isto é amor, meus irmãos. O inimigo, além de ser o destruidor, ele é o príncipe deste mundo. Então nós entendemos, porque ele é príncipe deste século, deste sistema. Ele não é dono do mundo. Vamos lá, vamos entender. Porque ele não tem nem sequer um grão de areia. Mas ele é o príncipe do sistema que há no mundo hoje. Um sistema corrupto, ateu. Um sistema que luta contra tudo que a Bíblia fala. Um sistema que provoca hoje do homem a autossuficiência para achar que não precisa de Deus. Ou não é assim? No tempo dos nossos avós, a minha avó, os nossos avós diziam assim: casei é para a vida toda. Eu não estou dizendo que era certo, mas eles tinham uma mentalidade diferente da nossa. Hoje o sistema diz, já está inserido em nós: se não der certo, separa. Não é assim não? Se não der certo, separa. O sistema diz e fala que o amor supera todas as coisas, o amor do homem. Teve um caso nos Estados Unidos que um homem casou com uma árvore em papel passado. Ele casou com um pedaço de pau com uma árvore, porque ele se apaixonou por ela. Esse é o mundo, é o sistema que está desfigurando o amor entre nós. Cadê o amor na igreja? O amor pelas almas que estão perdidas lá fora. Não estou falando de você, estou falando do modo geral, irmãos. Hoje os pastores vivem buscando poder, status. Hoje nós vivemos dentro de uma igreja muitas vezes debaixo de guerra, e não é, irmãos. O mundo, o sistema é do diabo. Ele quer acabar e quer destruir a mim e a você. Mas glória a Deus que nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Da glória a Deus porque nós estamos debaixo do sangue carmesim, daquele que é todo poderoso. Aleluia. Eu profetizo que Ele não vai destruir a tua família, nem a tua casa, e nem o que Deus chamou. E se você estiver no pecado, não tem problema, o Senhor está pronto para te perdoar novamente. Aleluia. É isto, meu irmão, que esse inimigo que nós estamos aqui falando, que João fala. E aqui diz que esse diabo, ele tem um palácio, e que Jesus Cristo, deixa eu ler para vocês aqui em Lucas capítulo 11, 22. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens, a humanidade, os homens perdidos. Sobretudo, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. Quem é esse mais valente? Jesus. Este mais valente vence, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Meus irmãos, isso quer dizer o que? Esse finalzinho: quem não é comigo, espalha. É um conflito espiritual. E é impossível eu ser neutro. Vou repetir: quem não é por mim, é contra mim. Quem não é comigo, não ajunta, espalha. Não há como nós sermos neutros. Chegam os políticos: vote em mim. Vê o outro: vote em mim. Mas na hora de votar, eu faço uma opção. Ou não é assim? Eu vou votar porque eu não sou neutro. A mesma coisa acontece que nessa luta espiritual, nós temos que tomar uma decisão. De que lado nós estamos?
Em todas as igrejas que nós conhecemos, igrejas sérias, está se pregando a volta de Jesus Cristo. Está se pregando que o tempo já está se diminuindo. E porque ele está diminuindo, a guerra vai ser maior. Mas esta hora eu tenho que tomar uma decisão. E qual é a decisão que nós temos tomado hoje diante de Deus? A tua decisão vai depender da tua vida. Quando eu resolvo e decido casar com alguém, se for uma decisão acertada, meus irmãos, um casamento acertado, não tem dinheiro nesta terra que pague. Mas um casamento não acertado, eita, é muita confusão e dor. Se andar com uma pessoa que não é seu amigo, é sofrimento. Mas andar com um amigo é bênção. Então na vida nós temos que saber escolher, porque a minha escolha, ela vai decidir o meu futuro. Amém? Se o homem hoje escolhe viver gozo e alegria no mundo, o futuro dele é o inferno. Ou será que eu estou aumentando? Não, pastor, mas pega mais leve. Não, irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Se não é comigo, espalha. Não há nesta terra neutralidade. E se eu sou neutro, é porque eu já escolhi. Cuidado. Existem pessoas que são neutras, que nem é Deus nem é nada, é neutra. O neutro já é uma escolha. A escolha certa é entregar a minha vida a Jesus. Todas as vezes que a gente prega, viu, irmão Márcio, irmão Daniel, que estão nos visitando hoje, todas as vezes que a gente vai pregar nas praças, sempre aparece uma pessoa embriagada. É ou não é verdade? Sempre aparece. E essas pessoas embriagadas, elas me chamam a atenção. Me chamam a atenção. Porque eles embriagados, eles param e ficam assistindo o culto. Mesmo sem compreender nada, está embriagado. Os embriagados, muitas vezes, todo culto aparece um ou dois. Fica ali, pastor, ore por mim, pastor. Não é assim não, toda vez? E os bons passam direto. Estou nem aí para esse povo estar pregando aí besteira. Por que é que aquele bêbado para ouvir? É uma escolha dele. Eu sempre digo que aquele que está no pecado, ele grita todo dia: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Às vezes nós não temos força para sair, mas eu quero, em nome do Senhor, dizer que eu não tenho força para sair, porque a ajuda, ela vem lá de cima. Quando a gente vê pessoas caídas em fossas, cacimbão, não é assim? Ele não consegue sair, tem que vir o bombeiro e tirar aquela pessoa de onde está. A mesma coisa é conosco, irmãos. Eu estou aqui pregando para crentes, pessoas que conhecem a palavra. Pode ter alguém lá na internet agora que está ouvindo esta palavra, que está no pecado, está desviado, e vai dizer: é verdade, eu preciso de ajuda. Então, se tu precisa de ajuda, amarra a corda que está vindo lá de cima. É que nem um bombeiro: toma aqui a corda, rapaz, amarra a corda na cintura e eu vou te puxar. Deus já mandou a corda, Deus já mandou o que era para eu agora me amarrar e deixar que ele me puxe. O que eu preciso é apenas ouvir a voz daquele que está dizendo: amarra esta corda no teu corpo, e o resto é comigo, rapaz. Nós estamos no buraco muitas vezes. O Senhor já colocou a corda, que é a sua palavra, que é o próprio Cristo que desceu à terra,
E nós ficamos ainda sem querer amarrar em nós. Não há como eu sair de onde eu estou vivendo, se o Senhor não intervir, se eu não fizer a minha parte. Faça uma escolha na sua vida. Ah, mas pastor, eu estou na igreja, mas esse pecado eu não consigo deixar. Consegue mesmo não? Mas deixa que Deus tira por nós. Vamos ser mais honestos, vamos ser mais humildes. Não espere acontecer na tua vida para se perceber o que Deus está falando para você. É impressionante que aqui esses homens eram perdidos. Os bens aqui de Satanás eram esses homens perdidos. E o homem valente, que é Jesus Cristo, através da cruz ele rompeu o seu poder. Tremendo isso, irmão. Tremendo. Jesus, ele venceu, ele rompeu o pecado do homem através da sua cruz. Tremendo isto. Ele ressuscitou mortos, curou doentes, expulsou demônios, ensinou, acalmou as tempestades, multiplicou os pães, tudo ele fez. Mas foi através da sua cruz que ele venceu a Satanás. Tremendo, meus irmãos, isso. Não foi os seus sinais que venceram, foi a sua cruz, a sua obediência, a sua escolha que ele fez, que ele rompeu as trevas. Então isto acontece em nossas vidas, que até hoje, e essas obras de Satanás, elas estão ecoando na humanidade. O homem, o ser humano, ele não sabe do que está por vir. Uma vez na Segunda Guerra Mundial, fato verídico, era os alemães, a Itália e os japoneses contra o mundo, contra os aliados. Houve uma guerra na Segunda Guerra Mundial, que terminou em 42, e tinha os japoneses em uma ilha, que a guerra terminou, eles não sabiam que a guerra tinha terminado. Depois de quase 6 meses depois, que eles foram encontrados, um local lá, eu não sei a história, e que eles achavam que ainda estavam em guerra, sendo que a guerra já tinha terminado. Eu quero dizer o que com isso, pastor? É que muitas vezes nós estamos ainda sendo enganados. A guerra já pode ter acabado ou vai acabar, porque Cristo está na minha vida, e porque eu não escuto a Deus, eu continuo na batalha. Estão compreendendo o que Deus está falando? Porque eu não escuto, porque eu não ouço, porque eu não aceito, porque eu não recebo, eu continuo na guerra, onde a guerra já foi vencida lá na cruz. Existe uma guerra travada, concordo, mas a guerra já está vencida em Jesus Cristo. Ela já está vencida, acabou-se a guerra. Entenda, nós vamos passar a vida lutando enquanto estivermos aqui na vida, na terra, é verdade, mas a guerra já está vencida. Cristo venceu a tua luta, Cristo venceu o problema que tu está vivendo aí. Toma posse disso, meu irmão. Venceu aonde? Se eu estou na batalha ainda, abra os olhos da fé. Abre os olhos da fé. Abre os olhos da fé. Você não vai permanecer a sua vida inteira aí onde você está, não. Se você amarrar no seu corpo esta corda, Ele vai nos puxar. A decisão, a escolha é nossa. Os japoneses que lutavam, e muitas vezes o inimigo quer que a gente lute. E tem luta mesmo, tem guerra que é para parar de lutar. A nossa luta é diferente. A nossa luta é de joelho dobrado. Quando eu não puder fazer nada, meu irmão, ai, a minha mulher me deixou, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu amo minha mulher. Você pode vir de ouro, que ela não te quer. Alguém já passou por essa experiência? Talvez sim, alguém já passou. Você pode vir de ouro, ser o melhor marido do mundo, mas ela não te quer.
Puxa vida, e agora? Dobra o joelho, porque a briga é espiritual. Quem vai lutar por você não é você se enchendo de beleza, dando dinheiro, não vai adiantar. Mas se você dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, agora, seu Deus, é o Senhor, faz por mim, Ele é capaz de fazer isso e muito mais. Eu já vi, irmãos, já falei aqui uma vez, vou falar de novo, porque tem alguém na internet, tem alguém lá na internet que vai ouvir e está precisando ouvir isto. Eu já vi o marido, amigos meus, e a mulher, 5 anos separados, no dia do divórcio, rasgar a carta do divórcio. Só Deus faz isso. Só Deus faz isto. Na hora de assinar o divórcio, um olhou para o outro: é isso que tu quer mesmo? Não sei. É isso que tu quer mesmo? Não sei. Bora tentar de novo? Bora. Juiz, acaba. Saiu de mãozinha dada se beijando. Tremendo, rapaz. Tremendo. Eu já vi coisas inacreditáveis de Deus agindo. Porque o inimigo, ele tenta, diz assim: lute você. E nós, na nossa ignorância, nós lutamos, querendo ajeitar as coisas, onde não vai ser nós, irmãos. O que Deus quer? Amarra a corda e deixa eu puxar. Amarra a corda e deixa eu te puxar. É eu quem faço. E o inimigo, aqui diz na palavra, deixa eu voltar aqui para João, que aqui esse diabo, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Entenderam aí? Quem é nascido de Deus. No versículo 29 do capítulo 2 desse mesmo livro vai dizer assim: se sabeis que é justo, reconhecei também todo aquele que pratica a justiça, ele é nascido de Deus. Então, queridos, o inimigo, ele vai tentar gerar em nós as suas obras. E quais são as suas obras? São muitas. Rebelião é uma delas. Gênesis fala sobre rebelião, que o Satanás se rebelou contra Deus. A rebelião é quando o homem se revolta contra Deus e acha que Deus tem a obrigação de fazer o que Ele quer. Cuidado, irmãos, tem muita gente sendo rebeldes dentro da casa do Senhor. Eu não estou falando da igreja, do ministério, eu estou falando do chamado na minha vida. Tem gente sendo rebelde com Deus. Mal agradecido é rebeldia. Deus tirou o povo do Egito, não foi assim? As pragas do Egito, aquela coisa tremenda, o mar se abriu diante daqueles homens e mulheres. Meu Deus, imagina ver o mar se abrir, meu irmão. O mar se abriu, passaram 3 dias depois, já estão com rebeldia, querendo voltar para o Egito. Ingratidão é rebeldia. Muitas vezes essas obras estão em nós e nós não percebemos. A cegueira espiritual é uma das obras de Satanás. Cegueira espiritual é quando eu não percebo que Deus está no controle da minha vida. E meu Márcio, eu posso estar passando pelo que eu passar, meus irmãos. Eu não estou compreendendo porque eu estou passando por isso, mas eu não sou cego espiritual para saber que o meu Senhor, Ele está no controle da minha vida. Deu tudo errado, Ele está no controle. Fui para fora do emprego, Ele está no controle. Não me reconheceram, seja o que for, fui humilhado, Ele está no controle. Então, uma das obras de Satanás é fazer uma cegueira espiritual em nós. Cegueira. E tem muitos cegos hoje dentro do povo de Deus, que não percebem o que Deus está fazendo. Uma vez um certo homem, um certo pastor, ele estava decidido a deixar de ser pastor. Foi pregar numa igreja, na sua igreja, aí tinham poucas pessoas.
Aí ele pregou. Aí chegou um casal, ficou lá atrás. Ele pregou, e o casal lá atrás. Aí chegou outro homem com uma corda na mão. Pregou, aquele homem com a corda na mão. Aí tinha outro homem também que estava na igreja. Resumindo, mulher, cheguei ao fim do meu ministério, porque nada aconteceu. Resumindo, passou-se o tempo. Anos depois, eu estava pregando em outra igreja. Ou era na mesma igreja, não sei onde era. Aí estava lá pregando, e quando ele começou a pregar, um casal lá atrás levantou o braço. O senhor lembra, há anos atrás, que eu entrei naquela igrejinha, só estava o senhor e nós? Mais ou menos. Ali eu e minha esposa, a gente estava decidido a se separar. A gente estava pensando em certeza que não dá. Aí nós resolvemos entrar na sua igreja. Seria o nosso último momento junto. E entregar as alianças diante de Deus. Tá aí a minha aliança, quero mais não. E quando nós estávamos lá na igreja, o Senhor começou a pregar. E quando nós saímos, nós decidimos que teríamos que ficar juntos. Estamos aqui hoje. Passaram-se anos e Deus renovou o nosso casamento. E quando ele falava, o outro, lembra de mim? Não. Eu sou aquele que entrou com a corda. Eu era empresário, perdi tudo. Perdi a minha casa, a minha família. E eu tinha acabado de comprar aquela corda para me enforcar. Aí eu passei na igreja e entrei por acaso. Vou lá pedir perdão a Deus porque eu vou me matar. E o Senhor pregando, eu voltei, joguei a corda fora. E hoje minha vida retomou, hoje sou homem, voltei tudo que eu tinha novamente. E o terceiro, peraí, também falar com o Senhor também que eu sou aquele outro homem que estava lá atrás. Eu estava decidido deixar a igreja, porque ninguém me reconhecia no meu ministério. Mas através da sua palavra eu voltei para a minha igreja, hoje eu sou pastor também. O que quer dizer isso, irmãos? Que os propósitos de Deus na minha vida não são para hoje, aleluia. Não é para agora, irmãos. O que eu tenho hoje de bênção na minha vida, que eu estou colhendo, é porque 1 ano, 2, 3 anos atrás, eu plantei. E aquilo que eu não entendia lá no meu passado, que eu estava plantando e reclamando e chorando, passaram-se os anos, hoje eu estou plantando. O que você tem hoje de bênção é fruto do seu choro lá atrás. Amém? A cegueira espiritual que o diabo coloca na minha vida é para que eu não perceba isto. Uma das obras do inimigo também é semear contendas, é forjar muitas vezes a adoração, forjar muitas vezes milagres. O milagre que Deus quer dar a você, não se engane, não é o que você está pensando que é milagre. O milagre que Deus quer para você não é você dizer assim: eu andava manco e agora estou andando normal. Esse é o menor dos milagres. O milagre que Deus quer dar para você não é um milagre forjado pelo homem, mas o milagre maior é saber que eu estava indo para o inferno e hoje estou indo para o céu. O milagre maior é saber que eu fui tocado, eu fui alvejado pelas suas palavras, e hoje eu estou caminhando para a glória. O maior milagre é que eu era um homem que vivia nas trevas, e hoje eu estou na luz, aleluia. O maior milagre é que o meu nome estava escrito na entrada para um lugar ruim, e hoje o meu nome está escrito no livro da vida, indo para a glória. Este é o maior milagre, quando Deus transforma o homem, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, alguém pode dar glória a Deus aí? Você recebeu? Muitas vezes o inimigo ele consegue forjar milagres, e nós achamos que o milagre é aquele que eu posso tocar. Não é, irmãos. Também é milagres. Eu era doente, fiquei curado, é um milagre. Mas o maior milagre não é este, irmãos. O maior milagre é quando Deus começa a mudar a minha vida.
O maior milagre é quando Deus começa a transformar. Quando o inimigo, o que é que ele faz? Dentro das suas obras, ele obstrui a oração. Daniel é um exemplo disto. Pode orar, mas Deus não está me ouvindo. O quê? Se Deus escuta até os pecadores, não vai escutar você que é um servo de Deus? Se Deus escuta até quem está no mundo. Quantas vezes eu, pastor Ronaldo, quando eu não conhecia Deus, eu dizia assim: Deus me ajuda. Ele me ouviu. Ele ouviu você? Ou não foi verdade? Onde você está hoje? Na casa de Deus. Porque Deus ouviu a oração de um pecador, que via na prática, um pecador que não conhecia o Senhor. E hoje você é um servo de Deus, você está afastado, você conhece a palavra. Deus não vai ouvir você? Vai, meu irmão. E quando o inimigo quer obstruir a oração, é querer nos convencer que Deus não me escuta. Amém? Muitas vezes o inimigo, das suas obras, ele causa doenças nas nossas vidas também. Propaga falsas doutrinas. Está cheio na igreja. Eu não estou aqui para falar de A ou igreja B, não. Cada um busque o que é melhor, busque a Escritura. Se está fora da Bíblia, é falso. É falso. A Bíblia, ela é, e eu tenho esta Bíblia para poder medir, para comparar, para averiguar, para ver o que é certo e o que é errado. As falsas doutrinas, elas são doces como mel. Eu conheço igrejas que casam pessoas em adultério com a outra, que batizam sem a pessoa se arrepender, sem nada. Desce da água aí, está batizado. Não estou aqui para questionar ninguém, não é isto. Mas o inimigo colocou hoje no coração do homem e na humanidade falsas doutrinas, e as falsas doutrinas, elas atraem o homem, que o homem gosta do que é falso. Aqui está um relógio de 10 mil reais e um relógio de 500, o mesmo jeito, modelo, tudo igual, uma réplica perfeita, mas é mais barato, porque aquilo que é verdade é caro. O homem prefere o barato, o homem prefere o falso, que me traga alegria, porque o Evangelho, ele não veio para trazer alegria para o homem, ele veio para confrontar o homem e gerar em nós dor. Amém? O Evangelho traz dor para mim, mas é uma dor que é um paradoxo, é uma dor que se torna alegria em Cristo Jesus. Evangelho não é algodão doce, não é. Algodão doce é doce, botou na boca, desmancha e se mela todo. O Evangelho não é algodão doce. O algodão doce é desse tamanho, mas é isso aqui de açúcar. O Evangelho, ele veio para confrontar e não para trazer alegria para o homem. O que traz alegria é a verdade, é Cristo Jesus que nos liberta. As doutrinas falsas também é obra de Satanás. Satanás é aquele que persegue o cristão. Satanás é aquele que muitas vezes diz aqui a palavra do versículo 9. Vou finalizar, está na hora já, não dá mais tempo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina. Quem aceita Jesus recebe a divina semente. Amém? Quem entrega a sua vida a Jesus recebe esta semente divina. E esta semente divina, ela transforma as nossas vidas de uma maneira espiritual. Primeiro, recebe uma nova posição
que é chamada de justificação. Posição de pé, de justificados. Aquele que foi justificado pela cruz, aquele que nunca e vai sempre sofrer mudanças. Estou justificado por Jesus. Aceitei a Cristo. A semente divina vai gerar em mim justificação. Segundo, ele é separado para os propósitos de Deus, para viver para a sua glória. Estamos aqui pregando para a glória de Deus. Vou pregar amanhã naquela praça, só está eu, o tocador, para a glória de Deus. Eu sou humilhado para a glória de Deus. Eu sou rejeitado para a glória de Deus. Eu estou em casa passando fome para a glória de Deus. Eu estou em casa com muita carne, a geladeira cheia para a glória de Deus. Quando eu sou justificado, eu me torno separado. E o meu propósito da minha vida é para que nós tenhamos uma vida para a sua glória. E quando eu sou separado por Deus, gera em mim santificação. Aleluia! Olha o processo. Aceitar a Cristo, semente divina, justificação, separação, santificação. E por fim vem a regeneração. É na regeneração que eu sou nascido de novo. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu era uma criança, um menino. É na medida que eu vou caminhando que esta semente vai crescendo e este processo vai na minha vida. Quando eu cheguei em Cristo, Ele perdoou meus pecados, amém, mas eu não estava nascido ainda em Deus, e fui nascendo, e foi justificado, separado, santificado, e agora regenerado. O que é a palavra regeneração? É a capacidade dos tecidos, órgãos, o organismo se renovarem ou se recomporem após danos físicos. O fígado, se você cortar o fígado, ele cresce de novo. Vocês sabiam disso? Ele se regenera. Se eu cair da moto, toda arranhada assim, aquelas feridas, depois de um mês, a pele bem novinha, não é assim não? Regenera. Então Cristo, Ele gera em nós regeneração. Ele me transforma, Ele muda a minha vida, Ele muda os meus pensamentos, Ele muda toda a minha história, porque a semente divina está em você. Sem esta semente, nós não iremos crescer. A semente, árvore, quando a árvore cresce, ela cria raízes. Tudo começou na semente. E quando eu estou enraizado, irmão Márcio, irmão Daniel, igreja, Facebook, quando eu crio raízes, o vento me bate para cá, bate para cá, bate para frente, bate para trás, mas eu estou enraizado. Eu tenho raiz. Vem a tribulação, eu tenho raiz. Vem a tentação, eu tenho raiz. Vem a doença, eu tenho raiz. Vem a morte, eu tenho raiz. Vem o diabo, eu tenho raiz. Era isso que o inimigo quer destruir no coração do homem. Mas nós não vamos permitir, porque o Espírito Santo, Ele é conosco. Ficamos de pé, em nome de Jesus.